Mas ele interage pouco, então tem muita graça. Mas enfim. Então vamos lá, irmãos. Estamos gravando, como é praxe. Nossas aulas são sempre gravadas para a gente poder depois utilizá-las tanto com vocês quanto no futuro com outros alunos, tá bom? Então, mais uma vez, graça e paz, já oramos. Vamos dar início aqui à nossa sexta aula de Geografia Bíblica 1. Como é praxe, vamos ler aqui um texto bíblico, irmãos. Quero ler um texto bíblico. Hoje a gente vai falar sobre as planícies de Israel, deserto de Israel, os vales de Israel. E nós estamos já indo para o final do livro. Quero ler um texto com vocês, Salmo 23. Estão gostando do livro, né, irmãos? Pastor Enéas Tonini Sim, realmente pastor, muito bom. escreveu essa obra. Só para vocês terem uma ideia, ele ainda continua sendo usado nos seminários, esse livro, porque se tornou um clássico sobre o tema. Alguém leia para mim o Salmo 23, por gentileza? Salmo de número 23, independente da sua versão. Amém, então vou ler. Tá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Obrigado, tio. Esse Amém. salmo tão conhecido, um dos mais conhecidos de todos, e aqui, mais uma vez, o salmista, no momento em que ele compõe essa poesia, ela é repleta tanto de poesia, de beleza, de graça, de espiritualidade, quanto também do conhecimento e da experiência do próprio escritor com relação à geografia bíblica, né? Pode ver que aqui ele vai falar um pouco da relação dele no aspecto pastoril, comparando Deus. Depois ele vai citar o quê? A hidrografia de Israel, águas tranquilas, né? É claro que ele conhecia também, de uma forma geral, o Rio Jordão sinuoso, o Mar Morto, mas ele também tinha experiência de lagos e de regiões onde isso era muito real. E ele, como um pastor, Davi, sabia da importância dessas águas tranquilas, seja por causa de um lugar onde o próprio rebanho poderia ali beber a água, ou quanto também de um poço. E ele também vai falar da questão de veredas, de caminhos de justiça. Ou, se tudo correr bem, se conseguirmos tempo, no capítulo 11, a gente vai também tratar hoje um pouco sobre essa questão, as estradas e caminhos da Palestina. Mais uma vez, geografia. A gente possivelmente deixa para a próxima aula, mas conforme for o desenvolvimento da nossa aula, talvez a gente entre. Caminhos de justiça. É claro que ele acaba fazendo uma poesia. E aí ele cita algo que a gente vai trabalhar bastante hoje. Mesmo quando eu andar por vales de trevas e de morte. A gente vai falar muito sobre os vales de Israel. E aqui também, no capítulo de número 9, os desertos de Israel. Então, esse assunto de hoje a gente vai trabalhar bastante, porque você vê o salmista fazendo a sua poesia, fazendo a sua canção, ele olhou a geografia para poder ser inspirado. Fantástico, né? Eu queria deixar isso daqui com os irmãos, porque ele
nosso irmão Davi, o rei Davi, o poeta Davi, ele acreditava numa coisa, que a bondade e a fidelidade do Senhor acompanharia ele todos os dias da vida dele, e o desejo dele era sempre regressar aonde? À casa do Senhor. Davi, ele é esse servo apaixonado por Deus e apaixonado pela casa de Deus e apaixonado pelo povo de Deus. Pode ver que a maior virtude de Davi não era ele ser um poeta, não era ele ser um general, um soldado. A maior virtude de Davi era ele ser apaixonado por Deus e apaixonado pelo povo que ele cuidava. Percebam o amor que ele tinha por Deus e o amor que ele tinha pelo povo. Davi é esse servo que olhava para Deus como seu supremo pastor, ele se via como ovelha desse pastoreio, Deus o coloca ele como pastor de uma nação, e ele tem um posicionamento totalmente magnífico com relação a isso. Ele se coloca de uma forma, eu diria, como poucos na história do Velho Testamento. Davi, ele amava o seu povo. Podem ver que tudo que acontece do início ao final da sua vida, ele sempre vai demonstrar o amor a Deus e o amor ao povo. Saul persegue, Saul tenta destruí-lo, ele continua amando aquele ungido errante. Né? Vou deixar aqui uma sugestão para vocês, de um livro, eu não sei se vocês já leram, O Perfil de Três Reis. Já leram? Não? Pastor Johnny, é leitura obrigatória ao pastorado, tá? Gil? Ao obreiro. Leiam, quando vocês tiverem uma pausa, leiam. É um livro curto, mas é um livro de ensinos espirituais extraordinário. O senhor pode repetir o título? O Perfil de Três Reis. Já já eu pego ele aqui para mostrar a capa para vocês. Tá? Então, livro fantástico. Vez por outra, eu acabo dando na igreja esse material, que é um material de estudo. Porque todo cristão precisa de ler, ouvi-lo, porque acaba sendo quase que uma profecia. É um livro baseado na história de Davi, de Saul e de Absalão. Extraordinário, extraordinário. Pode ver que Davi amava Saul. Saul queria matá-lo, Saul queria destruí-lo, Saul queria arruiná-lo, e ele simplesmente amava. E ele ouvia as instruções daquele ungido errante. Fantástico, não? Pode ver, ele não se levanta, ele não mata. Saul lança lanças e flechas contra ele e ele não as devolve. Ele simplesmente ama. Tem as possibilidades de matar Saul por 2 vezes e não faz. Porque o ungido de Deus, quem cuida é Deus, não é os homens. Talvez vocês que não conhecem a literatura, o Felipe já conhece, talvez vocês digam, mas Davi também ele era ungido de Deus, ele era. E o ungido de Deus nunca se levanta contra um ungido. E uma pessoa comum jamais se levanta contra aqueles que foram ungidos. Por quê? Porque do ungido de Deus quem cuida é Deus. E Davi, ele tinha sido separado também como um ungido. Mas ele sabia que, enquanto Deus não o colocava na posição de rei, ele não tentou jamais fazer nada contra aquele que Deus tinha colocado no trono. Olha que fantástico. E depois que ele está no trono, ele passa por uma experiência com o Absalão, que é seu filho. E ele também deixa Deus tratar com Absalão. Esse livro é uma pérola, irmãos. Ele acaba sendo quase que uma profecia para nós, no exercício da igreja. E é simplesmente fantástico. Davi, esse homem que amava, como eu dizia há pouco, a Deus, grandemente amava o povo. Não importava se esse povo era um ungido errante ou um filho rebelde e um filho que praticou a insurreição. Quer coisa pior do que essa? Seu filho providenciar a ruína do pai. Foi isso que aconteceu com Absalão. Lembra da história de Absalão? Vocês lembram? Lembra, pastor Johnny? Lembra?
Absalão ficava onde? Nas portas da cidade, pleiteando entre o povo, e ludibriando o povo até que deu o golpe no pai. Foi? E o que Davi fez? Davi amou e deixou com que Deus tratasse com Absalão. E é assim que Deus quer nos ensinar a ter um coração como o de Davi. Por isso que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Claro que Davi errou com sua família, errou com seus filhos, errou pecando, mas Davi realmente tem muito a nos ensinar. Há quem diga que Davi foi um péssimo pai, um péssimo não sei o quê. Eu acho que essas pessoas, quando exaltam só os erros de Davi, esquecem de falar das virtudes, eles estão esquecendo do livro de Atos, porque o Espírito Santo lá em Atos tece um elogio a Davi e a gente não vê ele tecer de muitas outras pessoas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, pecou, mas se arrependeu. E Deus escreveu uma linda história e deixou, eu diria, no Novo Testamento, essa mensagem, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E uma última coisa, talvez vocês não saibam disso. Estudando o livro de Crônicas, de Reis, quando Davi está prestes a morrer, ele separa uma quantidade enorme do seu tesouro pessoal para a construção do templo. Não sei se você sabia disso. Lembra que Salomão que constrói o templo. Mas Salomão, ele só mandou os pedreiros trabalhar, entendeu? A conta já estava paga. Detalhe, o papai tinha tirado não do tesouro de Israel e nem dos sacerdotes. O papai tirou da poupança física dele e presenteou o povo de Deus, presenteou os sacerdotes, presenteou a história daquela nação com recursos próprios. Então, Salomão só foi lá e edificou. Claro, ele ampliou, tem as suas demais conquistas, etc. e tal, mas, na realidade, Salomão já pegou pronto, sabe? Davi, até nisso. Ele amava tanto a Deus e ao seu povo que ele tira dele, da família dele. Claro, ele era rei, ele era rico, ele tinha posse. Mas pensem, gente, enquanto outros reis estão acumulando para si, Davi acumulava e guardava, além dos seus dízimos e ofertas que ele já dava, que eram significativos, ele ainda pega uma quantidade enorme do seu tesouro e dedica a Deus para a construção do templo. Extraordinário, extraordinário. Por quê? Porque ele sabia que ele passaria, o reinado dele passaria para o filho, mas ele queria deixar um lugar ali, um lugar para que Deus fosse adorado e para que o povo de Deus continuasse sendo ministrado. Ou seja, ele amou demais a Deus. Por isso que o prazer dele era estar na casa de Deus. Lembram que ele disse? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o prazer dele era voltar à casa do Senhor. Nesses dias aqui do Salmo 23, possivelmente era só o tabernáculo, irmãos. Não era ainda. Porque, na realidade, até a sua morte, ele só cultuou a Deus no tabernáculo. O templo foi edificado por Salomão, seu filho. Olha que fantástico. Então, isso deixa uma lição para nós, né? De alguém que olhou para a geografia, de alguém que olhou para a paisagem, para a hidrografia, pelos vales, pelos desertos, pelos caminhos, pelas veredas, para Deus, para o rebanho, fez uma poesia, mas, sobretudo, nessa poesia, ele expressa o quê? Eu amo a Deus e eu amo o povo de Deus. Tá bom? Deixo aqui essa reflexão para a gente ir para o nosso livro texto. Querem comentar alguma coisa? Eu acabei não pegando a primeira parte, que caiu minha conexão, então, mas de fato assistirei depois. Não, tá bom. Mas se Ô, quiser pastor, comentar, fiquem à vontade, que a gente agora vai para o livro. eu acho legal esse comentário do senhor no aspecto que lá na frente, o Deus usou o profeta Amós para falar que restauraria não o templo, né, o magnífico templo de Israel, mas o tabernáculo de Davi, né? Você vê Sim, quão grande foi o coração de Davi para Deus, quão precioso foi. Muito legal. o Gil e irmãos, templo não era projeto de Deus. É, Quando Davi pede para Deus,
deixa-me construir, Deus o repreende. Porque até hoje Israel deveria ter um tabernáculo, pensa. Porque tabernáculo é a figura do que está no céu, como Deus revelou para Moisés. Sim. No céu tem um tabernáculo. Moisés teve a visão e fez uma réplica, guiado pelo Espírito Santo, porque Deus sempre quis deixar uma ideia de que o seu povo segue a orientação de Deus, segue a nuvem, segue a coluna de fogo, segue quem? O Espírito. Mas Deus, olha que isso é fantástico, Deus permitiu a construção do templo como concedendo a Davi um desejo, como se ele estivesse concedendo. Foi isso. O templo nasce, não era porque era projeto de Deus, mas o templo nasce como consentimento do pedido de Davi a Deus. Porque Deus repreende. Eu, por acaso, vou habitar numa casa construída por alguém? Os céus não me cabem e a terra é o estrado dos meus pés. Aí lá na frente Deus fala, eu vou te atender o seu pedido. Isso é genial. Você vê, Davi, ele amava o seu povo, amava a sua história, amava... e por isso que essa relação é muito poderosa, né? Então, assim, é fantástico, né? Deixei aqui porque esse salmo tem hidrografia, tem vales, tem planícies, tem veredas, tem geografia bíblica, né? Tá bom? Vamos rapidinho aqui sobre as planícies de Israel, então. A gente vai passar rapidinho, tá? A gente não vai gastar muito tempo. Sobre as planícies de Israel. A gente vai direto agora para o capítulo 8, planícies de Israel, mas a gente vai passar bem rápido, porque nos capítulos anteriores a gente já trabalhou bastante, então acho que já fixou essa ideia, né? Vamos ler só algumas partes, e eu quero gastar um tempo bem significativo com vocês no próximo capítulo, que é o deserto de Israel, e nos vales de Israel, né? Esses dois, principalmente no deserto, eu quero gastar um tempo maior, tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, eu vou compartilhar a nossa página aqui. Conseguem ver bem? Ficou muito grande agora, né? Ficou. Tá agora tá boa, né? Capítulo de número 8. Planícies de Israel. Pode ler para nós, um de vocês, fique à vontade. Planície quer dizer grande porção de terreno plano, enquanto planalto é um grande terreno plano sobre montes ou serra. A terra de Canaã, propriamente dita, se divide em 4 grandes regiões: orla mediterrânea, planalto central, vale do Jordão e Mar Morto, e Transjordânia. Em cada uma dessas regiões há planícies e planaltos. Descreveremos as planícies de cada uma dessas regiões. Até aí tá bom. Obrigado, filho. Então, as definições são essas, né? E aqui a gente compreende que a terra de Canaã tem essas 3 grandes regiões: a orla marítimo, planalto central e o Vale do Jordão, né? Como a gente acabou de ver aqui, o Vale do Jordão e o Mar Morto e Transjordânia. No meu livro, da primeira edição, não tinha Transjordânia. Foi colocado posteriormente, porque faz parte. Às vezes cita e de repente fica faltando alguma coisa. Então, assim, nós já comentamos bastante sobre, por exemplo, a orla marítima, né? A gente já comentou bastante sobre isso, mas vamos ler só esse parágrafo. Leia para nós, Felipe, por favor. Orla mediterrânea ou marítima. Sobre essa orla, James Adams declara: a região costeira de Canaã estende-se do rio do Egito, o Wadi El Arish, e a Rionocolura, cerca de 64 quilômetros ao sul de Gaza, até a Rosh HaNikrar, Rosh Enakura e a escada de Tiro, a 24 quilômetros ao sul de Tiro. As mais importantes planícies da orla marítima são
E aí vai Acre aqui... ou Aco. Obrigado, filho. E aí vai vir essas descrições das suas orlas, tal. Mas nós notamos aquilo que já tínhamos mencionado anteriormente, né? É um período, não é uma dimensão tão grande como é muitos países, principalmente o nosso país, né? Nosso país, particularmente, nossa orla marítima é absurda. Temos uma orla marítima banhada pelos oceanos e, como se não bastasse, temos rios gigantescos, né? Então, assim, não dá para a gente comparar. Mas Israel já é diferente. A gente já viu isso e ele se iguala possivelmente ao estado de Sergipe, ou seja, um estado brasileiro pequeno, é o tamanho de Israel, essa terra santa, sagrada, que foi o palco da revelação de Deus. Aí vai vir aqui as citações das planícies da orla marítima, Acre, Oaco, Saron, Filistia, Cefalá. E agora vemos o outro ponto, seria a outra divisão, né, o Planalto Central. Então, agora vamos ler aqui um pouquinho sobre o Planalto Central, só para a gente... lembrando a vocês, irmãos, qualquer dúvida de algum ponto do livro, etc. e tal, o livro é muito bom, ele é muito autoexplicativo, é muito técnico, mas, de repente, vocês anotaram alguma coisa, pausem a leitura, façam a observação para a gente debater, tá bom? Então, pode continuar lendo para nós, Felipe, por favor, né? Planalto Central. O altiplano central da Palestina tem a sua raiz no norte, na conhecida Alta Galileia. Atravessa todo o país e vai morrer nas areias do Negueb. Alta Alta Galileia. Galileia. O que vocês lembram da Alta Galileia, irmãos? Ou essa Alta... região, né? Essa região do Planalto Central, onde esse altiplano central, né? Fica no norte. O que vocês lembram dessa região norte? Lembro de Hebron, O que mais? um pouco mais ao, acho que é até mais ao norte que o Alto da Galileia, mas é o monte mais alto, né? Isso. E no Novo Mas Testamento, o que a gente lembra bastante? ali foi o ministério de Jesus, né? Boa parte dessa região, né? Vamos contextualizar. É o QG do mestre, né? É, Quartel-general. A grande universidade do mestre, né? Quando a gente pensa assim, é o quartel-general do nosso mestre. A grande universidade do mestre foi dali que ele pegou seus principais soldados, né? Então, Alta Galileia, leia para nós, filho, e depois Baixa Galileia. Leia Alta e depois a gente dá uma pausa e depois a gente lê abaixo. essa região de Israel tem oscilado de tamanho através dos séculos. No tempo dos juízes ia até Dan. Nos dias do Novo Testamento, chegava até o sul do Lago Merom. Hoje ocupa uma área menor do que a dos dias dos juízes. Traçando uma linha que parte do Mediterrâneo na fronteira de Israel com o Líbano, no lugar chamado Rosh HaNikrar, e prosseguindo para o oriente, alcança Iron. Desde este ponto sobe até Metula, correndo para Maidal Shams, já com a Síria. Daqui desce para Nuhairain, ao sul da Galileia, e vai ter com o país da Jordânia. Inclui o Vale de Ula, com suas matas, seus lagos mirins, seus pântanos. Sobe até Bânias e termina no sopé do Hermon. A cidade mais importante da região é Safed, e o limite entre a Alta e a Baixa Galileia. Muito bem, filhote. E parabéns pelas pronúncias, porque você parece que tem descendência oriental, né, irmãos? A barba já A barba deve ser. Eu acho que você de italiano não tem muita coisa, não, Felipe. Desculpa, eu acho que é só o time, Parmeira, e acha que é italiano, mas eu acho que você tem o pezinho ali no Oriente, viu? Você cita bem, parabéns. vai Porque ver daquele. esses nomes são complicados de citar, né?
de pronunciar. Eu, Vai ver a particularmente. descendência daqueles que saíram de Israel fugido lá Deve para ser. aquelas regiões da Europa. Mas parabéns, continue assim. Né, Johnny, né, Gil? Pois é, eu já tinha falado anteriormente, Ele impecável, pronuncia pronuncia bem. bem. Né? Porque na hora que dá essas travadas aqui, quase vira língua estranha, né? Ha, ni, kra, né? No, hara, in. Como é difícil. Como é difícil. Eu tenho uma língua pesada, então para mim fazer essas pronúncias, eu sofro até umas horas. Né? É isso aí, Felipe. Então, assim, a Alta Galileia, né? Você viu que tem uma descrição aqui falando da época dos juízes, que teve épocas que as fronteiras eram maiores, depois houve mudanças. Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem pronunciar os nomes também? Para fazer. Como que era na escola? Era ditado, né? Era Não, não, ditado? misericórdias. Não, Era não. ditado que Chamada falava? oral. Chamada oral, pelo amor de Deus. Quanto sofrimento. O pastor fugia da chamada oral. Né? Mas é isso aí. Baixa Galileia. Seus limites vão de Safed ao norte, aos montes de Samaria ao sul. A leste confronta com o lago da Galileia e com o Jordão, e ao ocidente com o Acre. A área total de toda a Galileia é de 100 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. As principais planícies da Baixa Galileia são Esdraelon e Jezreel. Esdraelon é a forma grega e não aparece na Bíblia. Jezreel aparece cerca de 40 vezes no Antigo Testamento. Juízes 17:16, Josué, perdão. Juízes 6:33. Em 2 Crônicas 35:22 é chamada Vale de Megido. Esdraelon aparece no apócrifo Judite 1:8 e 4:5. Joséfo usa a grande planície e os árabes Merdij-il-Namir é a maior planície de todo Israel, com 40 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura. Alguns Dá uma geógrafos pausa aí. afirmam. Dá uma Ok. pausinha aí, por favor. Você vê que o tamanho da Galileia não é uma área tão extensa. A gente tem aqui em São Paulo alguns bairros que são gigantes. Alguém já brincou que aqui no Alto Tietê, né? A pessoa passa de Guaianazes, vem em Ferraz, de repente ele passa por Poá, quando vai ver já está em Suzano, e nem percebe que passou por Poá. E aí, Suzano, Mogi, por exemplo, o tamanho de Mogi. Mogi é gigante, né? Então, quando a gente pensa do tamanho da Galileia, nas nossas proporções é pequena, né? E aqui, como acabamos de ver, né, a grande planície, né, a maior planície de todo Israel, com 40 quilômetros de comprimento por 20 de largura. Ou seja, quando a gente pensa nas dimensões, a gente nota como é pequeno lá, né? Como é pequeno, comparado às nossas planícies, comparado à nossa realidade. E esses detalhes são interessantes, mesmo nos livros apócrifos, Joséfo, porque só mostram a veracidade do texto bíblico com relação a essa composição, quando foi escrito. Né? Tá bom? Continue para nós, filhote. Esse Vale de Megido é o do Apocalipse, né? Sim, ele é o do Apocalipse. Exatamente. Pode Vamos continuar a lá. leitura. Alguns geógrafos afirmam que são duas planícies no Grande Vale, Esdraelon e Jezreel. Os advogados da dualidade são muitos. Entre os principais, Kenneth Kitchen, que adota a variante Esdraelon, e o doutor, pode baixar para mim, por gentileza, doutor Antônio Neves de Mesquita. Outros, entretanto, acham que Esdraelon e Jezreel são nomes diferentes para designar o mesmo fenômeno geográfico. A Biblioteca de Cultura Judaica diz o nome Emek Israel, que serviu no princípio para designar a parte central do vale ao redor da cidade, ampliou-se até designar o vale todo. Aí aqui vai ser uma discussão mais técnica dentro, né, dos geógrafos. Então, a gente só ouve
e aqueles que gostarem dessa área poderão fazer as suas defesas. Tá bom? Agora eu queria ler um pouco, aqui é o Vale de Jezreel. Agora olha que interessante, irmãos. Agora vamos entrar aqui nessa leitura e vocês vão lembrar de alguns episódios muito interessantes. A vinha de Nabote, lembra da vinha de Nabote? Acabe, Jezabel. Professor Fabiano fala assim, a Geza. Que, Fabiano? A Geza. Ih, isso é coisa da Geza. Quando ele está brincando, falando sobre mulheres que influenciam homens a cometerem coisas erradas, né? Referindo-se a Jezabel. Então, esse lugar aqui tem várias histórias e é super interessante a gente identificar. Lê para nós, Felipe, por favor. 3 vales são formados a leste da imensa planície, separados pelo Monte Gilboa e o pequeno Hermon. O do centro é o maior, o Jezreel. Descem abruptamente para o Jordão. À entrada do vale está Jezreel, que foi a capital do Reino do Norte, e hoje é Zerim. A vinha de Nabote deveria estar nas proximidades. O rio Quizon corta a planície de leste para oeste, correndo para o Mediterrâneo. O nome helenista da cidade era Esdraelon. Eusébio de Cesareia menciona uma aldeia chamada Esdraelon, no grande vale de Citópolis, Beizã, e Légio, junto a Meguido, hoje Zerim, a 6 quilômetros sudoeste de Afula. Era de imenso valor do ponto de vista estratégico. A rota que ia de Jerusalém a Damasco passava por ela e atingia a costa mediterrânea para proteger a estrada de ladrões. Os judeus construíram Bet-Sean, que os romanos chamaram de Citópolis. Dá uma pausa aí. Essas citações, assim, muitas vezes parece para nós algo que não tem tanta relevância, mas percebam como era estratégico esse lugar. Quando há a divisão do Reino do Sul para o Reino do Norte, a gente começa a entender um pouco a importância do Reino do Norte, como isso era relevante, como era uma rota comercial, como era significativo as coisas que aconteciam ali. Agora, leia o próximo parágrafo. Economicamente, o Vale de Jezreel foi o celeiro de Israel, principalmente no tempo da monarquia. Com terras abençoadas amolecidas por chuvas abundantes pelo orvalho do céu, pelos rios que separavam pelo vale, quer nos montes, quer nas planícies, Jezreel produzia abundantes colheitas de trigo e cevada, oliveiras e figos em grande quantidade, além de legumes e verduras. O gado, tanto bovino quanto caprino, espalhava-se pelo vale aos milhares. Guardem Aqui, isso, só um segundinho, Felipe. Essa região era riquíssima. Lembram de Roboão e Jeroboão, filho de Salomão? Filho de Salomão foi tolo ao ouvir os conselhos dos jovens e não dos anciãos. Guardem isso, hein, irmãos? Guardem isso. O que não é um coração envaidecido sendo alimentado por conselhos errados? A ruína do reino. Mas isso se aplica também para qualquer um de nós. Um coração envaidecido sendo alimentado por conselhos errados. Pode ser o final da família, pode ser o final do ministério, pode ser o final de uma profissão. Salomão deixou tudo pronto para o seu filho vaidoso, ao invés de buscar o conselho com os sábios, buscou o conselho com os jovens arrogantes, prematuros e carnais. Deu na divisão do reino. Reino do Norte e Reino do Sul. E é naturalmente que ele perdeu muito. Pode ver que a história de Israel é rachada, é dividida. E o Reino do Norte, ele tinha uma aparente vantagem, porque ali era o celeiro de todo Israel. Então, guardem isso, irmãos. Muitas vezes
A gente faz aquilo que Ló fez. Muitas vezes a gente olha para as campinas verdes de Sodoma e Gomorra e fala, aqui eu vou, né, colocar os meus rebanhos, os meus pastores, porque eu vou ter um melhor sucesso. E a gente esquece que Sodoma e Gomorra era lugar de condenação e esquece que coisas como essas, muitas vezes, Deus nunca vai aprovar. Então, guarda isso. Na vida, de uma forma geral, né, a gente, aqui estamos eu, como professor de vocês, e 3 alunos, todos homens, todos casados. Quantas são as vezes que vem pessoas carnais nos influenciando, e quando vai ver, até a nossa família sofre, os nossos filhos sofrem, quando não é o casamento que desfalece. Guarda isso, né? Perceba que aqui, na divisão do reino, quem perdeu muito foi o próprio Reino do Sul, porque a parte do norte era o celeiro, era o lugar mais rico, né, de pastagens, de gado, de chuvas. A parte do sul, lembram o que tinha lá no sul? Tinha o Vale do Jordão, que era bem quente. Tinha depois também ali a região do Mar Morto, que era uma caldeira. Ou seja, e logo mais para o sul ainda, tinha o Sinai, né, o deserto do Sinai, vários desertos. Então Israel perdeu muito. O que não é ouvir alguém errado, né? Então guardem isso, irmãos. Quantas são as vozes que estão aconselhando aí o povo de Deus erradamente, o povo de Deus, ao invés de botar o joelho no chão e clamar por Deus, muitas vezes não faz isso, dá ouvido aos homens. Uma coisa importante aqui, irmãos. Um dos nomes de Deus, guarda isso, é conselheiro. Um dos nomes de Deus é conselheiro. E quem é que faz esse papel de conselheiro na Trindade? Jesus, ele também é apresentado como conselheiro, mas esse é um ofício próprio e pertinente de quem? Do Deus Espírito Santo. Ele é consolador e ele é conselheiro. E no grego, né, parakletos, também tem outras derivações. Ele se apresenta como advogado, como líder, como aquele que está ao lado, como encorajador. Mas eu poderia dizer que um dos ofícios do Deus Espírito Santo é ser conselheiro, né? E última coisa sobre isso. Aqui, né, mais uma vez, eu estou fazendo essa ênfase, porque ao ler aqui simplesmente, né, esse parágrafo, economicamente o Vale de Jezreel foi o celeiro de Israel, é só uma informação. Mas quando a gente começa a lembrar de toda a história, essa informação é uma pérola, né? E guardem isso, irmãos. Por isso que Deus sempre tratou as tribos como uma. Eram tribos, mas não eram panelas. Quem divide é aqueles que não deram ouvidos a Deus. E uma coisa que lá no livro de Coríntios é categórico, que o apóstolo Paulo, lembra daquele episódio quando ele fala sobre os times e as panelas da igreja de Corinto? Um é de Cefa, outro é de Apolo, outro é até de Jesus, né? Lembra? Tinha o time principal, que era de Jesus. Então, Paulo, quando ele usa ali o termo divisões, ele está fazendo um paralelo muito interessante. A palavra no original que traduz para divisões, guarda isso, é tecido como se fosse feito de uma única peça. Lembram na antiguidade que eles teciam as suas redes, teciam as suas roupas e teciam os tapetes? Por que um tapete persa ele é muito caro? Porque ele é uma obra manual. Ele é uma única peça, cheia de desenho. Um problema de um lado estraga todo o tapete. Quando Paulo ele trabalha na ideia da divisão, e aqui eu estou focando nisso, porque aqui, quando a gente vê isso, a gente lembra logo da divisão do reino, com Jeroboão e com Roboão. Quem perdeu muito, irmãos, foi o povo de Deus, pode ver. E se fragmentou Israel, se pulverizou Israel. E quando a palavra de Deus, no original, trabalha sobre a questão da divisão, é como se fosse
um tapete único que ele é rasgado, ele é dividido. Depois de dividido um tapete, você não consegue mais fazer remenda, né? Hoje em dia, pode ver, nossas roupas têm um método de costura próprio, mas na antiguidade, quando você cortava um tapete assim, você não tinha mais como unir, não unia mais. Então, quando a Bíblia fala sobre divisão, ela está falando nesse mesmo aspecto. É como pegar uma única túnica, um único tapete e rasgar. E aí eu digo, né, o que Deus faz em nós? Deus nos une, né? Mas quem é aquele que divide? Quem é, geralmente? O nosso arqui-inimigo, né? Pode ver. E geralmente acontece no meio do povo de Deus, são divisões, né? Pode ver. Quem é que está ganhando nisso? Sempre as trevas, né? Quem é que perde com isso? É o povo de Deus. E é bem interessante isso, principalmente quando a gente pensa geograficamente, politicamente, economicamente, estrategicamente. O povo de Deus perdeu demais depois da divisão do reino. Pode ver que viram 2 reinos, né? E o do sul é mais desviado do que o do norte, né? Ou melhor, o do norte é mais desviado do que o do sul. Mas mesmo assim, Deus levanta os seus profetas. E eu quis dar um destaque aqui, irmãos, porque esse vale de Jezreel é muito citado. O profeta Elias teve um trabalho muito grande ali, Eliseu, muitos profetas foram levantados. O próprio Acabe comete pecados horrorosos, dando ouvidos à sua mulher, que dividia ele. Quem era que comandava o reino de Acabe? Era Jezabel, não era Acabe. Acabe, ele era só executivo ali e fazia o que a mulher queria, né? Pode ver que as sentenças de Deus vão contra Acabe, mas porque ele se deixava levar por quem? Por Jezabel. Eu me lembro que era novo convertido, eu fui numa igreja pentecostal, numa vigília, e ali o irmão leu o texto bíblico e falava que Jezabel, ela era maligna porque ela usava batom, usava pintura. E aí eu falava assim, tem alguma coisa errada. Ela é maligna porque ela tem um coração maligno, não era o batom que fazia ela ser maligna. Ela tinha uma língua maligna, uma divisão maligna, uma persuasão maligna. O batom era só um acessório que a deixava bonita e maligna. Mas sem batom, ela ia continuar uma feia maligna. O problema era ser maligna, né? Então, eu estou destacando isso. Continua lendo aqui, filho. Aqui se travam batalhas. Pode. Aqui se travaram batalhas sangrentas, desde Nabucodonosor de Babilônia a Napoleão Bonaparte. Acontecimentos sinistros marcaram com sangue as terras da bela planície. Só uma observação. Por que tantas batalhas sangrentas, irmãos? É um lugar rico, irmãos. Lugar rico. Quem é? Vamos lá. Quantas batalhas a gente lembra lá no Mar Morto? Quem é que quer aquilo lá? Nem Chacal quer aquilo lá. Não serve para nada. Panela de pressão. Tem nada. Agora, guardem isso, irmãos. O diabo, ele só batalha pelo que ele é precioso. Por isso que ele batalha na mente de muitos, na vida de muitos. A igreja geralmente é um palco de batalha, porque é precioso, irmãos. Israel, a Terra Santa aqui, essa região, era uma região riquíssima. Logo se entende que, por meio dela, havia vida para toda a nação. No momento que você podasse os caminhos de vida, você minava a nação. Então, o motivo é porque onde há coisas importantes, há pessoas querendo tomar. Simples assim. Guarda isso, irmãos. Por isso que muitas vezes a igreja é cheia de batalha. Porque são almas, são vidas, são ministérios. Uma igreja viva, uma igreja que faz que nem fizemos agora aniversário da igreja. A igreja, quando ela faz mais um ano de vida, o inferno fica furioso, irmão. Porque quer ver o inferno se alegrar? É uma igreja fechando as portas. Uma congregação fechando as portas. Ou, quem sabe, quando não, uma igreja dividindo, minando as forças. Entendeu? Onde há riqueza, principalmente por se tratar de coisas espirituais, é um campo de batalha. E por isso que seminaristas, obreiros, têm que ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para discernir as coisas e lutar contra as trevas, né? Então aqui
voltando ao assunto, né? Batalhas sangrentas. Fala para nós aqui. Quais foram, filho? 1. Gideão venceu os midianitas. Juízes 6:33, 7, 1. Císera foi derrotado. Juízes 4. Morte de Saul e seus filhos, em 1 Samuel 31. Morte do rei Josias, 2 Reis 23. Jeú destruiu a casa de Acabe, 2 Reis 10. Endor, o lugar onde Saul consultou a feiticeira, ficava no vale, 1 Samuel 28. Naim também fica na planície, Lucas 7. Joia. Tá. Opa, pode concluir, desculpa. Essa extensa área, talvez incluindo outras adjacentes, está reservada para a batalha final do Armagedon, onde o Senhor Jesus será vitorioso sobre Satã e os reis da terra. Apocalipse Isso, olha aí. 16, 12, 16. Armagedon, Vale do Megido. Aqui vai ser um palco, é uma profecia, né? E aqui também entra uma coisa fortíssima, a importância de Israel no desfecho da revelação de todas as coisas. Interessante, né? Claro que aqui é pano para manga para outro assunto, para outra matéria, né? Escatologia, a gente vai tratar disso, né? Possivelmente há a teoria de que o milênio já teria passado, aí a gente vai ver mais para frente. E agora, para a gente concluir esse capítulo, só essa primeira frase aqui de Samaria. Alguma dúvida até aí, irmãos? Alguma pergunta, algum questionamento? Não. Tranquilo, pastor. Nossos irmãos sertanejos de Jesus, Gil e Johnny, não tem nada. Então tá bom. Então leia para nós Samaria. A gente só vai ler aqui Samaria, Judéia e Negueb. Três frases e a gente vai para o próximo capítulo. Leia para nós Samaria. O que há de planície em Samaria pode ser considerado continuação das terras da Galileia. Essa planície abrange o território ao norte com o Mar da Galileia, e oeste com o Mediterrâneo, a leste com o Jordão e ao sul com as montanhas de Judá. Mais do que uma planície, é um planalto, 100 metros sobre o nível do mar. Duas planícies merecem destaque nessa região, Dotã e Siquém. A gente já trabalhou bastante sobre Siquém, já argumentamos bastante. E agora eu quero apenas ler aqui sobre a Judéia, essa frase da Judéia. Querem comentar alguma coisa? Não? Acho que a gente já falou bastante sobre Siquém, principalmente, pouquíssimo sobre Dotã, mas queria ler essa frase da Judéia e depois a primeira frase do Negueb. Pode ler para nós, Felipe? Esse território é quase 100% montanhoso, não há planícies, na realidade. Começa em Betel e termina em Berseba. Limita ao norte com os montes de Samaria, ao leste com o Jordão, e ao oeste com Saron, e ao sul com Berseba. Queria só fazer um comentário aqui sobre a Judéia. A gente sabe que Jerusalém está na Judéia, a gente sabe que o templo foi nessa região, o palco central de toda a vida religiosa era aqui. Mas olha que interessante, irmãos. Deus escolheu esse lugar montanhoso para ser o lugar principal da nação. Como pode, né? Algo dessa magnitude? Poderia ser em Samaria. Repito, né? Tem vezes que Deus faz coisas inusitadas para mostrar que ele é Deus na história, né? Se houvesse uma assembleia em que lugar o templo de Salomão fosse construído, com certeza Samaria ganharia. Mas nem tudo é como nós olhamos, por isso que eu disse, de conselhos, de opiniões humanas. É como Deus quer, né, irmãos? Nossa vida é como Deus quer, né? Então é interessante que aqui a gente entende, né, a importância de Jerusalém ou da Judéia, propriamente dito, né? Nenhum lugar de Israel se comparou a esse lugar. E agora a última frase sobre o Negueb, só essa primeira frase. O termo hebraico é Negev, que significa seco, árido. Em grego, lips e natos. Na Vulgata, austes. Meridies. Terra austral. Muitas vezes a palavra é vertida em nossas versões bíblicas simplesmente por sul. Né?
A Bíblia vai citar bastante vezes o Vale do Negueb. E agora, eu na realidade, falei que a gente ia concluir, mas eu esqueci de fazer a leitura aqui do Vale do Jordão e do Mar Morto, que é o terceiro, como a gente viu, né? A terra de Canaã, propriamente dita, se divide em 3 grandes regiões grandes, né? E agora é o o último bloco, que é o Vale do Jordão e o Mar Morto. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou muito sobre ele. Então, eu acho que as dúvidas já foram esclarecidas, né? Mas pode ler rapidinho só esse parágrafo, Felipe. Trata-se realmente mais de um vale mais do que de uma planície. É o que oferece maior contraste em todo o nosso planeta. Lê tudo? Pode ler essa parte toda. Primeiro, geográfico. O Monte Hermon, onde nasce o Jordão, está a 3.000 metros de altitude. O Mar Morto, onde termina o Jordão, está a 400 metros abaixo do nível do mar. E a profundidade do Mar Morto é de 400 metros. Segundo, climático. Enquanto o topo do Hermon a neve é constante, no Vale do Mar Morto a temperatura no verão sobe até 50 graus. 3. Natureza do solo. De Hermon ao Mar Morto, a natureza do terreno é a mais variada que podemos imaginar. 4. Vegetação. O Vale do Jordão produz desde palma criste, mamoneira, até maçãs, peras e uvas. Do Bânias, uma das nascentes do Jordão, no pé do Monte Hermon, ao norte do Mar Morto, a mais ou menos 240 quilômetros em linha reta. Podemos notar 4 regiões distintas no curso deste vale, formando planícies colossais. Eu acredito que a própria leitura do livro, somando as aulas passadas, fica muito claro para todos nós. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Querem comentar alguma coisa? Não? E aí, por último, né? E por último, aqui tem uma foto sobre Jericó. E por último, temos aqui a Transjordânia, que seria a leste do Jordão, e a gente já estudou bastante nas aulas passadas. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo esse capítulo? Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos para o outro ponto. Esse daqui. Crente gosta de falar de deserto, né? Crente gosta de falar de deserto. No deserto. Hoje a irmã que pregou no culto da União Feminina, uma anciã, um amor, viu, irmãos? Deus me presenteou com algumas pessoas assim, simplesmente tem pessoas que não sei explicar, mas o pastorado ele é um misto de coisas. E hoje essa anciã, ela trouxe uma mensagem tão linda e ela falou sobre o deserto. E eu até depois nas considerações do final do culto, né? O culto da União Feminina ainda hoje é feito pelo WhatsApp. Olha que coisa. Há 1 ano e meio fazendo pelo WhatsApp. Há 1 ano e meio as irmãs se reúnem naquele horário para orar juntas, para clamar juntos. Eu e minha esposa sempre paramos o que estamos fazendo e a gente junto com as irmãs oramos. E você vê, eu lembro como hoje, quando começou a pandemia, a minha esposa falou, e agora, amor, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, amor, não sei. Não sei. Porque tínhamos essa reunião toda terça-feira, às 3 horas da tarde. E essa reunião é uma reunião onde as irmãs oravam junto, intercediam junto, e elas levavam um bolinho, café, chá, suco, e depois tinha um momento de comunhão. Imagina você tirar isso das irmãs, né? E o seminarista, vocês não tiveram a honra, viu, Gil e Johnny? Felipe já desfrutou. O restante do que sobrava, né, Fê? Diz para eles o que acontecia nas aulas do seminário à noite. Tentação. Mas explica melhor essa tentação. Prova bolo, bolacha. E para quem croissant. Ficava esse restante? É para nós, né? Entendeu, Coisa gente? boa, hein? Então vão orando aí para o retorno das aulas presenciais. Mas então, você vê que legal, irmãos. Muitas vezes as irmãs, elas deixavam, né? No começo elas levavam embora e depois elas tiveram a ideia, vamos deixar para os alunos.
Então, era até uma questão de deixar os alunos mal acostumados, porque sempre tinha bolinho para o nosso intervalo. E aí, quando começou a pandemia, o que queríamos fazer? Eu tive uma ideia, eu falei para minha esposa, eu falei, bem, vamos fazer pelo WhatsApp. Ela falou, mas isso não vai funcionar. Eu falei, não sei, vamos tentar. E aí criei um roteiro, onde há um orientador, e aí separa uma irmã para fazer uma oração, outra irmã para fazer outra oração, um irmão para cantar um hino, outra irmã para cantar um hino, uma irmã para pregar uma palavra. E assim é feito já há 1 ano e meio, irmãos. Glória a Deus. Às vezes tem 30 pessoas, 20 pessoas, pessoas de outro estado. E a gente sabe quem participa porque está ali, né? Quando uma pessoa está no grupo e ela participa, aparecem os dados, né? E tem hora que tinha poucas, 10 pessoas, e faz 1 ano e meio. Só que, claro, tudo isso preparado antecipadamente, tudo isso orado. E hoje a irmã que pregou, essa anciã, ela falou sobre deserto. Encheu meu coração porque a gente está aqui falando sobre deserto. Agora a gente vai começar falando sobre o deserto. E crente gosta de falar sobre o deserto, né? Mesmo a gente vivendo num país tropical, mesmo a gente estando aqui no Sudeste, falar de deserto. Porque, na realidade, essa mensagem está além do seu significado. Tem uma mensagem espiritual, física, familiar. Então, a gente vai começar agora esse ponto alto aqui do livro também, que é o deserto. Então, eu vou parar a gravação aqui, que já está dando tempo, e vou abrir uma nova gravação, tá bom?